Boa noite. É, Meu nome é Luiz Miguel Câmara Rojas e estou aqui para apresentar, né, neste vídeo, comentários do Código de Ética do Profissional, dos profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Bem, vamos começar aqui. Bem, a parte que nós vamos falar vai ser com o contexto dos deveres do artigo 9, que o artigo 9 traz para nós. No exercício da profissão, são deveres do profissional. Aí, no inciso 1, ante o ser humano e os seus valores, ou seja, são deveres do profissional no exercício da profissão, né, na atuação, durante a atuação profissional, perante o ser humano, né, e os seus valores. A linha A, oferecer seu saber para o bem da humanidade, ou seja, é o dever do profissional diante do ser humano e seus valores, oferecer, né, compartilhar o seu saber para o bem da humanidade, né? A linha B, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. Bem, aqui ele nos traz, né, fazendo um contexto rápido, que são dever do profissional ante o ser humano e seus valores, harmonizar, ou seja, equilibrar, sintonizar os seus próprios interesses aos interesses pessoais, né, seus próprios interesses aos coletivos. O que isso quer dizer? Isso a gente vai saber um pouquinho mais para frente. Bem, C, a linha C. Contribuir para a preservação da incolumidade pública. Bem, é um dever do profissional contribuir, né, ajudar, né, para a preservação, para continuar a paz, né, incolumidade, paz, bem-estar, segurança pública, né, da sociedade, da comunidade. E a linha D. Divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Ou seja, os conhecimentos na área, né, específicos da área, mas envolvidos mais na ciência ou na arte ou na tecnologia, né? Vamos lá. A linha A, que é oferecer seu saber para o bem da humanidade. O contexto traz que são deveres do profissional no exercício da profissão, ou seja, suas obrigações diante da prática da sua respectiva ocupação, ante o ser humano e seus valores, isto é, perante cada indivíduo da sociedade e sua ética, bens e responsabilidade. Oferecer sem ser oferecer seu saber para o bem da humanidade, ou melhor, dedicar seus conhecimentos para o bem-estar das pessoas na sociedade. Ou seja, a obrigação, né, o dever do profissional como consta, né, no artigo 8, o objetivo da profissão, a profissão tem o objetivo de servir a sociedade, né, servir a comunidade, né, ser um pilar-chave para que mantenha a sociedade equilibrada, né, manter o bem-estar das pessoas que estão dentro da sociedade. Aqui é um gráfico que é oferecer saber para o bem da humanidade. Bem, a experiência, né, continuando, é um conhecimento adquirido através do exercício da profissão, ou seja, a experiência você só consegue através da prática da profissão, né? No meio da prática dos projetos, né? Na prática dos conhecimentos adquiridos na próxima. Os conhecimentos adquiridos na educação, né? Oferecer seu saber para o bem da humanidade, educando, né? Como? É um conhecimento conquistado através do estudo durante a universidade e projetos de pesquisa, ou seja, é aquele estudo que não requer experiência, né? O estudo da faculdade ou da escola, do ensino médio fundamental. Você oferecer esse seu conhecimento que foi adquirido na faculdade para o bem da humanidade, né? Fazendo projetos de pesquisas, melhorando. Tá, o próximo são projetos, seja no trabalho, né, ou mesmo um projeto de pesquisa, né? Usando seus conhecimentos para projetos que vão ajudar na vida do ser humano, na sociedade, ou seja, quais projetos que nós podemos ver hoje em dia que podem ajudar muito na,
o ser humano, né, dentro da sociedade. Ou seja, um deles são as placas fotovoltaicas, mas mesmo assim elas ainda têm problemas. Então, o ser humano, né, o profissional, o pesquisador, ele foi procurando maneiras de adequar essas placas fotovoltaicas para que diminua o problema e aumente sua capacidade, né, para que ajude mais do que acabe atrapalhando. Então, a linha B, que é harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. No contexto dos deveres, o artigo 9º, inciso 1, a linha B, fala sobre os deveres do profissional em harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, isto é, equilibrar um desejo particular ao desejo do grupo, entendendo que o interesse coletivo é uma causa maior que o individual. Ou seja, às vezes nós trabalhamos, né, falamos assim, eu trabalho apenas por mim mesmo, né, trabalho só por dinheiro, coisa assim, mas o profissional, ele deve entender que, como já dito antes, o objetivo da profissão é o trabalho em serviço da sociedade, né, da comunidade. Então não dá para o profissional que exerce esse objetivo, que está lá para ser o ser que irá exercer, né, pôr em prática o objetivo da profissão, ele não pode pensar em si mesmo, né, se o objetivo da profissão é servir ao grupo, né. Aí vamos aqui para o gráfico da linha B do inciso 1, harmonizar os interesses pessoais e coletivos no âmbito profissional, sendo ético enquanto fazendo os projetos ditos anteriormente, sabendo que o objetivo da profissão é servir a sociedade, né? Isso aqui já explicamos. Bem, no âmbito social, sendo honesto e leal ao se referir à profissão ou seus profissionais. Ou seja, durante o exemplo do queridíssimo engenheiro agrônomo Luciano Sanches, né, ele deu o exemplo de profissionais que às vezes falam mal, né, que falam de maneira antiética, né, sobre a profissão, sobre os próprios profissionais, porque às vezes eles escolheram aquela profissão, mas perceberam no fim que não era para eles, né? Então eles acabam agindo desse jeito, mesmo nós sabendo, depois de ler, né, o Código de Ética Profissional, que isso é errado. Então, o jeito que o profissional deve agir é honestamente e lealmente com a profissão, né, com os profissionais à sua volta. Os profissionais, eu digo assim, não apenas, por exemplo, da engenharia elétrica ou da engenharia agrônoma, mas sim de todas as profissões envolvidas no Código de Ética, né? Bem, vamos para a linha C, que é: a norma tem por objetivo os deveres do profissional em resguardar o bem-estar do ser humano, ou seja, garantir por meio dos seus conhecimentos e práticas que a vida humana seja conservada em seus direitos. Ou seja, a norma, né, a linha C tem por objetivo os deveres do profissional em resguardar o bem-estar do ser humano. O que seria o bem-estar, né? O bem-estar é o direito do ser humano, né, na sociedade, a segurança, conforto, todas essas coisas aí que nós temos como um direito humano, né? Garantir por meio dos seus conhecimentos e práticas que a vida humana seja conservada em seus direitos. Aqui, né, usando seus conhecimentos adquiridos na faculdade ou por experiência ou durante os projetos, né, projetos científicos que ele acaba se envolvendo, né, usando eles, como o caso da placa fotovoltaica, para criar um jeito mais sustentável, né, melhor para o meio ambiente, quanto para o ser humano, né, quanto à sociedade. Aqui o gráfico. Contribuir para a preservação da incolumidade pública. Aqui, vamos ver o dever, né? O dever do profissional é manter, através de seus conhecimentos, o bem-estar das pessoas, né? Que acabamos de comentar. O objetivo da profissão: servir a sociedade com o máximo de suas capacidades, né? E quem irá exercer, né, quem irá praticar esse objetivo da profissão é o profissional, né? Então esse é o dever dele. Dever de
pôr em prática o objetivo, né? Então, vamos para a linha B. Cabe ao profissional o dever ético de divulgar seus conhecimentos, auxiliando no desenvolvimento técnico, científico e artístico da sociedade a qual atua. Nós já comentamos, mas é sempre bom ressaltar, né, que o dever do profissional é auxiliar, né, auxiliar a sociedade, a comunidade, com os conhecimentos que ele adquiriu. O profissional não pode, de maneira alguma, depois de conseguir esses conhecimentos, ou seja, depois de terminar a faculdade, terminar sua graduação, doutorado, ele não pode de maneira alguma parar, né, fazer tudo apenas para ele, né, sem pensar na sociedade e tudo mais. Ele deve agir, né, praticar todos os objetivos, né, todos os deveres de um profissional, que no caso aqui são os desenvolvimentos técnicos, científicos e artísticos da sociedade qual atua. Nosso professor Wilson José Gonçalves sempre gosta de comentar, né, a engenharia elétrica, será que ele está envolvida na arte, né? Será que ela está envolvida no campo, né? No arado, ou tanto faz. A gente normalmente pensa na engenharia elétrica apenas, vai trabalhar na energia, ou vai fazer uma placa fotovoltaica. E não é apenas isso, né? Na arte, ele pode trabalhar com a iluminação, com a criação de máquinas, de, de máquinas que possam auxiliar, né, na acústica do ambiente, né, na iluminação, como no caso de pontes, iluminação de bairros, tudo mais. Também divulgando seus saberes através de vídeos, projetos ao vivo ou jornal, né? Através de vídeos, no caso, como nós estamos fazendo aqui no nosso canal, né? Que é trazer para todos aí, estudantes ou profissionais, o conhecimento que ele precisa, né, de seus deveres, né, perante a sociedade. Divulgar seus saberes, né, durante, pelos vídeos, projetos como assim? Como assim projetos? Projetos que diga assim, como uma coisa incrível são as calçadas que geram energia, né? Ou as hidrelétricas, tudo isso são projetos profissional, né? Ou engenheiro agrônomo, ao criar uma maneira mais eficiente de melhorar, é, como arar o campo ou coisas do tipo, né? E divulgando esses projetos para que mais pessoas, seja estudante, seja profissional, ou seja apenas alguém que compõe a sociedade, esteja ciente, né, de todas as notícias, todas as descobertas que vêm acontecendo, né? Através da educação em faculdades ou projetos de apresentação em escolas, né? Ou projetos científicos, tecnológicos e artísticos durante o exercício da profissão. Esse projetos de apresentação em escolas é muito interessante, porque o professor Gabriel Bastos Braga, né, me auxiliou dando o exemplo de uma bolsa que ele fez de engenheiros, né, que foram apresentar, né, foram auxiliar, foram ensinar, apresentar seu saber, né, para pessoas nas escolas, lá no Mato Grosso, né. Só pesquisar no CREA de Mato Grosso. Aqui está o gráfico dele. Divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Bem, educar, né, em universidades ou projetos de apresentações em escolas. Divulgar a partir de jornais, vídeos ou projetos ao vivo. E projetos, seja científicos, tecnológicos ou artísticos, durante o exercício da profissão, né? Enquanto ele está ali envolto na profissão, né? Nos deveres de um profissional. Ou até mesmo depois de ele se aposentar, né? Agora nós iremos passar para a segunda parte do nosso vídeo, que é o inciso 2 do artigo 9º, que é ante a profissão, ou seja, o dever do profissional ante a profissão. Aí, a linha A. Identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão. A linha B.
conservar e desenvolver a cultura da profissão. A linha C, preservar o bom conceito e o apreço social da profissão. A linha D, sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização. E a linha E, empenhar-se junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas. Vamos para a linha A, né? Que é no contexto de zelo à profissão. O que é zelo à profissão? Deve vir do profissional uma maior preocupação, né? O zelo, essa preocupação especial, essa preocupação que nós temos por um familiar ou por uma empresa, né? Por nossa profissão, né? Por nossos amigos e tudo mais. É uma preocupação especial, né? Uma preocupação mais focada em relação à profissão, nesse caso. É uma preocupação em relação à profissão, ao citar ou se dedicar à própria, se dedicar à profissão. Também ao se comunicar com os outros profissionais. Isso é muito importante, porque às vezes os profissionais, né, segundo os exemplos passados para mim, às vezes acabam se afastando, né, faz o trabalho dele, vai embora, não se importa muito com profissionais, seja da profissão dele ou de outras profissões, né. E a gente tem que saber que tem a comunicação, né? Tem que haver a comunicação entre os profissionais, né? Entre a sociedade e o profissional, né? Tem que estar sempre em comunhão, né? Sempre em equilíbrio, em harmonia, essa comunicação, né? Porque se não há comunicação, não há harmonia, porque um lado não entende o outro e acaba tendo problemas, né? Identificar-se, e agora o gráfico, identificar-se com zelo à profissão. Zelo à profissão, preocupar-se com o bom nome da profissão, entendendo sua importância. O que é se preocupar com o bom nome da profissão? O que é isso? Né? É se preocupar como as pessoas, né, da sociedade fora do âmbito profissional veem, né, tem a percepção em relação à profissão. Né? Isso é muito importante. A honradez da profissão. A honradez da profissão é um contexto do artigo 8º, que é agir com conduta zelosa, né, com preocupação, com honra, dignidade e cidadania. Isso é muito importante para um profissional, né? Vamos para o próximo. Para a linha B. A norma dita que o profissional deve empenhar-se para que a profissão que exerce mantenha-se valorizada e ampare as necessidades que surgem dentro da sociedade em que está inserido, agindo dentro dos parâmetros do Código de Ética, né? E se agir dentro dos parâmetros do Código de Ética, né? Aqui a gente está dando mais uma ênfase aos deveres do profissional, que como já foi dito antes, né? Trabalhar para o bem da sociedade, né? Oferecendo seus saberes, trabalhando junto aos profissionais da área, às organizações também profissionais, né? Que tem a ver com sua profissão, agir sempre dentro, né? Com ética, com honra, com dignidade, com lealdade perante a profissão e seus colegas, né? Os profissionais. Vamos ver o gráfico. Conservar e desenvolver a cultura da profissão. O que é desenvolver a cultura? Seria agir de maneira ética para conservar o bom conhecimento da comunidade acerca da profissão. Isso que nós comentamos anteriormente, né? Que é você trabalhar, que é você agir, atuar de maneira zelosa, né? De maneira ética, porque assim todos à sua volta, né? Estejam ligados ou não com a profissão, com a sua profissão, ou qualquer outra profissão, não veja a sua profissão de uma maneira ruim. Veja a sua profissão como uma peça-chave na sociedade, né? Como um pilar para a sociedade. Intervenção profissional sobre o meio, né? Isso é muito importante porque às vezes o profissional faz o trabalho dele e provavelmente não entende que o que ele está fazendo pode acarretar em alguma situação sobre o meio, né? Bem, estar ciente sobre
o que suas ações podem causar perante a sociedade, né? Então, se o profissional, como dito anteriormente, né, pensar apenas nele, né, apenas no interesse próprio e fazer o trabalho dele de maneira errada, né, de maneira a prejudicar, seja as pessoas ou para quem, né, ele está fazendo aquele projeto, aquele trabalho, pode acarretar em coisas muito ruins, né? Então, sempre estar ciente sobre suas ações, né, sobre o seu agir perante as pessoas ou a profissão. A linha C. O profissional deve manter conduta respeitosa, honesta e justa para que mantenha-se socialmente o bom conceito referente à profissão e aos profissionais que a exercem, né? Bem, aqui é uma continuação, né? Ele quer adicionar mais saber às pessoas que vão ler, que conduta respeitosa, né? O que é a conduta respeitosa? É você trabalhar, né, conhecendo o lado do outro, né? Sabendo que o outro também tem os direitos dele, né? Isso é o respeito, né? Você respeitar os direitos do outro, né? Conduta honesta e justa. Conduta justa é aquilo de você deixar o seu interesse de lado para o bem maior, né? Para o bem maior da sociedade, né? Para que o seu trabalho não cause coisas ruins para as pessoas juntas a você, né? Para que mantenha-se socialmente o bom conceito referente à profissão e aos profissionais que a exercem. Ou seja, o bom conceito referente à profissão, né? O que seria esse bom conceito, né? O que as pessoas pensam da sua profissão, né? Porque às vezes dá para ouvir por aí a pessoa falando assim, tal profissão não faz nada de útil, ou eu já vi vários profissionais daquela área e todos eles são mal educados ou só pensam neles mesmos. Isso a gente tem que estar sempre ciente, né? Porque a gente agir de maneira respeitosa, maneira ética, honesta e justa pode acarretar no bom conceito, né? O bom conceito referente à profissão. O jeito que as pessoas vão olhar, o jeito que as pessoas vão reagir ao ouvir sobre a nossa profissão. Vamos ver o gráfico. Preservar o bom conceito da, e apreço social da profissão. Bom conceito da profissão. Zelar pelo bom nome, né? Zelar pelo bom nome é você se importar com como a sua profissão está sendo vista pelos outros. Apreço social é o conhecimento da profissão por parte da sociedade, né? Manter a sua profissão sempre conhecida, né? Fazendo com que seus projetos mudem de uma boa maneira a sociedade, né? Que tenha sempre notícias muito boas, seja dos seus projetos, ou incentivar os outros profissionais a fazer o mesmo, né? A linha B. A linha D. O profissional deve esforçar-se na aquisição dos conhecimentos necessários, compreendendo os limites técnicos e éticos para a execução de suas atribuições profissionais. Esforçar-se na aquisição de conhecimentos necessários. O que são esses conhecimentos necessários, né? Um exemplo disso é o AutoCAD, né? O AutoCAD, ele é um aplicativo para desenho técnico, né? Para criar estruturas, e é algo novo, assim dizendo, né? Novo entre parênteses, né? Mas é novo porque muitos profissionais de muito tempo atrás, né, que se formaram há muito tempo, talvez não conheçam ou se conhecem, talvez não consigam entender ou utilizar essa incrível ferramenta, né, para o seu trabalho, pois estão acostumados a desenhar à mão ou usar outros programas, né, outros aplicativos para fazer isso, né? Compreendendo os limites técnicos e éticos para a execução de suas atribuições profissionais. Compreender os limites, compreender os seus próprios limites ou os limites do próximo, né, do outro profissional ou da profissão, né, os deveres. Até onde você pode chegar que você estaria destruindo, né, acabando com as normas, né, estabelecidas pela profissão, né, pelo código de ética. Desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização, que é colocar o máximo de suas capacidades para o exercício da profissão, né? Dispor de seu máximo, né?
todas as seus conhecimentos, suas forças, né, para o bem da profissão, né, para o bem das pessoas a quem a profissão beneficia, né? Manter o respeito e a ética no trabalho, com os outros profissionais e profissões. Ou seja, é, há sempre uma competiçãozinha, né? Ah, qual a melhor profissão e tudo mais, mas isso não pode ocorrer, né? Pois todas as profissões têm o seu dever, né? Tem a sua importância dentro da sociedade, né? Para que serve, né? Qual a importância dela? Ah, de 0 a 10. Não. Todas são 10 de importância para aquela sua área, né? Então a gente tem que entender isso. Os profissionais também. Os profissionais podem, às vezes, errar, né? Errar é humano. Pode errar, ele não é perfeito, né? Ele pode errar, mas manter sempre o trabalho, né? O respeito, manter a ética junto a ele. Vamos para a linha E do inciso 2, né? Trabalhar junto aos órgãos legitimadores da profissão, como também aos legisladores federais para melhor elaboração e conservação da prática profissional, criando parâmetros de referência para ações e práticas. Trabalhar junto aos órgãos legitimadores da profissão. O que é isso? Trabalhar junto ao CREA, né, ao CONFEA, seja qual for o órgão da sua profissão, né? Isso aí, às vezes, depende de cada profissão tem um órgão diferente, ou as engenharias, geografia, geologia, meteorologia, todos são do CREA, né? E esse trabalhar junto para a profissão, criando parâmetros de referências para ações e práticas, né? Isso é para manter a ética, né, no trabalho, manter também sempre atualizado sobre os assuntos da profissão, pois um profissional que às vezes não está ligado a nada, a nenhuma desses órgãos, né, nenhuma dessas empresas, às vezes ele não pode, né, não pode nem atuar, por isso precisa do registro engenheiro, no caso, precisa do registro no CREA, né, precisa do registro do CREA, pois lá estão constados todos os trabalhos que ele fez, né, e o, o CREA, né, que legitimiza, né, todas as ações que ele pode fazer, né, o código de ética, quais são os deveres, quais os direitos, né, quais as ações, né, que não deve fazer, né. Vamos para o gráfico, então. Empenhar-se junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da contribuição das transgressões éticas. Trabalhar em acordo com os outros profissionais e profissões, né? Ter respeito, né? Trabalhar junto, não achar que consegue fazer sozinho, né? Porque engenheiro elétrico não faz o mesmo trabalho que o engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro químico. Então, sempre estar de acordo, né? Em harmonia com esses outros profissionais e profissões, né? Ser solidário e cidadão para trabalhar para a coibição das transgressões éticas. O que seria coibição das transgressões éticas, né? Seria essa proibição, né? Você manter reprimida transgressões, né? Ou seja, transgressões seria como o primeiro dever lá, que é usar seu saber para o bem da humanidade. Ou seja, o profissional que não está usando o seu conhecimento, né, usando o seu saber para fazer o bem à sociedade, né, à comunidade a qual ele está inserido, ele está cometendo uma gravíssima transgressão ética, né? Porque ele pensa apenas nos próprios interesses e deixa os interesses da comunidade, da sociedade de lado. Então, nesse artigo, né, no inciso 1 e 2, eles vêm nos trazer esses deveres, né, ante ao ser humano, seus valores e ante a profissão, né? E é muito importante os profissionais, né, terem em vista isso, pois às vezes nós podemos deixar de lado, né? Eu mesmo, antes de conhecer esses códigos de ética, os deveres de um profissional, não fazia a menor ideia. Eu tinha muitas ideias sobre o que seria um engenheiro elétrico e muitas delas estavam erradas, né? Muitas delas estavam
muito equivocadas, né? Porque os deveres, né, as obrigações de um profissional diziam o contrário do que às vezes nós pensamos sobre a profissão, né? Então, mantermos sempre atentos, cientes das nossas ações. Espero que tenham gostado.